Abstenção, voto consciente, preocupação com as causas coletivas, dúvidas frequentes entre os indecisos que ainda ficam mais evidentes a poucos dias das eleições. As ferramentas de pesquisa sobre os candidatos e os dados divulgados devem passar por uma análise criteriosa do eleitor para a proteção contra notícias falsas e a manipulação. Sobre a melhor maneira de analisar a performance e o histórico dos candidatos, eu conversei mais cedo com a cientista política e professora do Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e de Opinião Pública da Universidade do Rio de Janeiro, Carolina Botelho. O primeiro passo nesse momento tradicionalmente em eleições, se o incumbente tiver já em cargo, né, anterior e que você possa, de certa forma, avaliar, o melhor que você faça essa avaliação e esse exame, né, de uma análise sobre qual foi a performance dele, qual foi o comportamento dele no exercício do cargo, né? Isso, se você tiver essas informações e já for um político experiente, que você possa tirar da trajetória dele esse tipo de dado. Se você não tiver, o bom é você fazer uma boa análise sobre aquele candidato, né, do partido dele, das relações que ele tem. O máximo que você conseguir angariar de informação é importante para você fazer a avaliação e decidir sobre esse candidato que você pode votar. O que a senhora diria sobre o que representa o voto, não só nesse momento, mas em todos os chamados, não para votação, para a sociedade e para o fortalecimento da democracia? A gente pode separar o voto entre duas ações. Uma ação que é individual, que é do eleitor individualmente entender que participa desse processo de decisão, que vai se ver representado de alguma forma ao escolher o seu candidato, né? Mas também, eu acho que aí é o ponto mais importante, entender que é um processo coletivo e que necessariamente ele afeta a vida de todo mundo, né? Um conjunto de eleitores transforma uma trajetória de um país, né? Então a gente tem que entender que é um processo da democracia, é um processo importante, com o qual a gente tem aprendido a lidar, e o Brasil tem aprendido, de certa forma, a lidar bem com ele, mas que a consequência dessa sua escolha, unindo outras escolhas, vai decidir a trajetória da coletividade. E é possível dizer, então, que quanto maior a adesão, maior a legitimidade desse pleito? A abstenção, nos últimos anos, a gente tem chamado a atenção que tem uma alta abstenção no mesmo momento em que houve uma sensação por parte da sociedade de uma determinada crise política e institucional. É claro que quanto mais eleitores forem votar, é mais importante e está mostrando que a sociedade está viva para poder escolher, né? No momento em que você diminui essa taxa, você está, de certa forma, mostrando, né, para o coletivo que as pessoas estão indo para escolher um tipo de destino, né? Um tipo de futuro para o país. Então, sim, isso é uma importante medida de participação cidadã, né? do indivíduo e da sociedade. E em relação à porcentagem dos indecisos, não agora nessa reta final, o que é possível dizer em relação a homens e mulheres, a escolaridade desse eleitor? O perfil hoje dos indecisos, ele me parece, assim, nas últimas pesquisas que eu tenho dado uma analisada, que as mulheres fazem parte desse grupo de maior indecisão, né? Por outro lado, se a gente perceber, as mulheres também são o grupo com o qual o atual presidente tem tido maior embate e tem angariado maior rejeição. Consultar os candidatos é fundamental fazer essa pesquisa, mas em tempos de fake news, de polarização extrema, de ânimos acirrados, é possível destacar também que não vale qualquer pesquisa, não é preciso analisar essas fontes. Sim, a pesquisa é um instrumento com o qual nós, pesquisadores e a própria sociedade pode monitorar como é que está indo a performance de um candidato ou outro, tá? É claro que a gente não pode falar de qualquer pesquisa. As pesquisas sérias, elas são registradas no TSE, elas têm estatísticos e coordenadores de pesquisas
responsáveis, né, metodologicamente por aquele monitoramento, ela é passível de questionamento, você consegue conversar com quem é responsável por essa pesquisa, né? Um responsável técnico que, porventura, publicize uma pesquisa que possa ter algum erro, porque o erro é algo comum em qualquer tipo de pesquisa, né? Ele possa te responder também, né? E pode via público tentar resolver algum problema ou se corrigir ou mesmo reforçar aquele resultado que saiu. Por outro lado, a gente vê um monte de pesquisa que a gente não conhece os responsáveis, que aparecem muitos aleatoriamente no debate eleitoral, mas que elas não devem ser levadas a sério. E a tarefa do eleitor não termina ali no momento da votação, não é só votar. É preciso acompanhar a conduta desse candidato. É difícil para o eleitor, aquele cara que trabalha ou aquela mulher que trabalha, que tem seu dia a dia, ficar o tempo todo atento à atividade legislativa ou à executiva do seu candidato, né, que você escolheu. Mas, de certa forma, isso é uma das tarefas do cidadão, né, da nossa plena cidadania política, que é monitorar e ter na sua agenda, né, de cidadão uma atenção sobre aquela sua escolha, né? Então, assim, acompanhar eventualmente e tentar entender quais as relações que ele constrói com outros partidos, com outros candidatos, outros políticos, como é que ele tem exercido a sua relação com os recursos públicos, né, com as tarefas que ele tem que cumprir. Isso é importante para a gente poder tomar futuras decisões, se você vai reelegê-lo ou porventura, escolher um outro nome.